Mulher. Perspectiva. Transgeneridade e políticas de afeto. Vicentina Flor é poeta, atriz, professora e travesti. Natural de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Atualmente, cursa licenciatura em teatro pela Unirio. Atua no projeto de pesquisa e extensão Arte Transformando LGBTIQ+, encarceradas com foco em ensino do teatro com transgêneros em contexto de privação de liberdade. Então, eu passo a palavra para a Vika. Seja bem-vinda. Quero agradecer ao convite do coletivo de estar aqui, de poder também sugerir um tema que tivesse afinco com a minha visão de mundo, com a minha perspectiva, falar sobre afeto, em tempos de pandemia, principalmente, afeto trans, afeto travesti, para mim é muito pertinente, até porque, como está bem na minha bio, né, eu sou travesti, isso quer dizer que eu sei que eu não sou homem, mas também estou descobrindo o que é ser mulher, não sei o que é ser mulher, e talvez seja uma boa questão para a gente começar a pensar o que eu venho trazer hoje como uma discussão, que é ser afetada, né, deixar-se ser afetada. E é importante dizer que eu não trago a perspectiva de afeto só na pesquisa do romance, do relacionamento, né, como a gente já conhece, normativo, mas eu trago as minhas questões em várias esferas, né, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento afetivo, ou seja no relacionamento com o Estado. A gente tende a pensar que corpos e identidades dissidentes não são tão bem resolvidas com isso, porque a gente tem, né, sofre uma condição muito forte de exclusão e de falta de políticas públicas, né, dentro do nosso contexto identitário. Para falar de política, eu gostaria de citar a palavra democracia também, porque eu penso que seria muito normal eu chegar para as minhas amigas trans e a gente ter um papo como esse, né, criar o nosso vale, né, o nosso vale T, mas a gente precisa lidar com vocês, né, com a cisgeneridade, e a gente é atravessada por isso. Então, que não seja só em forma de violência, seja em forma também de diálogo, né, e de potencializar essa comunicação para que gere outros fatores, como empatia, empoderamento, representatividade, coisas que a gente tanto suscita, né, na nossa luta de transrevolução, né, ser transrevolucionária, é você levantar essas pautas e questionar, sim, outras, e dentro dessa exclusão de falta, né, de políticas públicas, também tem a política do afeto, que para mim está totalmente ligada e condiz muito com o nosso tempo atual, né? Eu começo a perguntando, na verdade, para vocês também, compartilhando a minha questão sobre o que é democracia, e se a democracia, de fato, quando vocês pensam, né, em igualdade de direitos, de opinião, de pensamento, vocês também incluem pessoas trans nessa resposta. Vocês pensam, né, se essa solução traz, de fato, uma inclusão das nossas identidades, dos nossos corpos, de não serem negados a qualquer tipo de afetação, desde que não seja a violência, porque isso já é a regra, né? Mas a exceção disso. O acesso a relacionamentos, o acesso a uma casa, porque eu acho que a primeira negação, que uma das primeiras, né, que a gente sofre em relação à política de afeto, seja o abandono do lar, seja o abandono de casa. Como vocês viram, eu trabalho dentro de uma prisão com pessoas trans em regime de privação de liberdade, e muitas das histórias que estão lá
São histórias que me fazem reconhecer o meu privilégio, porque, como vocês podem ver, eu estou apresentando a vocês esse cenário, que é o meu quarto, então eu não tive isso negado, né? Aqui em casa somos eu e minha mãe. E a partir desse contato com tantas pessoas que são como a mim, mas não estão no mesmo lugar que eu vejo o meu certo privilégio em lidar com isso. Isso também faz eu pensar sobre uma questão que será que existe hierarquia de opressão, né? Porque, óbvio, eu sou uma travesti, né, mestiça, preta, do interior, periférica, do interior rural ainda. Então, quando você vai pensar, né, naquela famigerada pirâmide da opressão, todo mundo imagina que eu estou lá embaixo, né? Mas isso, de fato, faz outra negação, né? É esquecerem das minhas escolhas. Eu, por exemplo, nunca tive um relacionamento, nunca namorei. E, de fato, existe a certa condição a ter esse acesso, né, mais difícil, é muito mais negado, mas também não retirem a minha opção de escolha, né, porque se eu não estou com um homem até hoje, é porque talvez eu não tenha achado o ideal. Então, eu acho que tem uma questão de opinião, sim, e de escolha. Então, às vezes, eu penso que entre a minha situação e de uma mulher cis, branca, né, ou de um homem cis branco que está num relacionamento que é totalmente complicado, confuso, talvez eu não esteja lá embaixo nessa pirâmide, entendeu? Então, eu não penso em hierarquia, eu trago aqui para a gente a discussão mais pelo nível interseccional, atravessado de formas diferentes, e no meu caso, né, atravessado pela questão de eu ser trans, de eu ser negra, de eu ser periférica e rural, mas que não necessariamente vai me colocar como somente vítima de toda essa estrutura. Também existem os meus privilégios, que eu trabalho na prisão também, foi um viés de ajuda de eu compreender isso, também tentar utilizar da melhor forma, né? Não estou dizendo que são privilégios no mesmo lugar do homem branco, cis, mas que talvez eu não queira abrir mão também, e eu não posso abrir mão, eu não posso deixar minha mãe sozinha, eu não posso escolher estar sozinha nesse sentido, porque é a leveza que eu trago para carregar vários outros pesos. Então, dentro da prisão, em contato com essas outras narrativas, eu vejo que a primeira violência e negação da política de afeto é o abandono do lar, é a família, na verdade, a família quem abandona, né? E eu trago aqui para a gente pensar também, existe uma cartilha que foi feita ano passado, que trata sobre o regime de tratamento de pessoas trans em regime penal. Então, é uma cartilha que foi apurada em várias prisões do país, onde vem trazendo gráficos e também pesquisas teóricas sobre como funciona essa formação continuada, se existem alas LGBTs em todas as prisões do país e como elas operam. E num desses capítulos da cartilha, vem trazendo um gráfico sobre a faixa etária das pessoas que estão presas, de pessoas LGBTs que estão presas, e divide, né? É dividido em gays, homens cis bissexuais, travestis, mulheres transexuais e lésbicas. Para a gente ter uma ideia de comparação por essa faixa etária, eu gostaria de apresentar para vocês que entre os homens gays, a maioria dos presos estão entre os 35 e 45 anos de idade. E entre as travestis, gente, a maioria que está presa tem idade entre os 18 e os 24 anos. Praticamente 40% da população de carcerárias, né, travestis. Essa diferença, assim, elucida a gente muito para o quanto exposta a gente está quando não é permitida essa relação política de afeto. Porque muitas mulheres trans, ao se reconhecerem enquanto trans, querem e precisam se hormonizar,
Quando você está num lar que não é preparado para entender isso, porque tem isso, tem muita coisa que a gente não entende, que a gente tem que saber explicar. Tem muita coisa que a gente está descobrindo, que a gente tem que tornar tateável para as pessoas cis entenderem. E isso, assim, é um processo que é violento também, mas fica para uma outra conversa de perspectiva. Estou falando aqui dessa negação da política de afeto dentro da família, que eu acho que é um dos primeiros estágios. Esse abandono, ele ocorre geralmente, né, a partir da assunção da travesti, né, ou da hormonização, da assunção não só subjetiva, né, psicológica, como também física. Eu tenho amigas conhecidas que precisaram sair de casa aos 13, 15 anos de idade. E, apesar de eu não ter noção disso, eu sei que se não fosse o meu privilégio de ter uma mãe, né? Uma mãe, eu fui criada pela minha mãe solteiramente, entre trancos e barrancos. Mas se não fosse essa relação que a mim foi permitida, graças a Deus foi permitida, eu estaria eu estaria provavelmente tão exposta, né, quanto essas outras realidades. E daí o que acontece? Uma vez fora de casa, se você é aquele exemplo, né, que a mãe sempre diz pra gente, né, se não aprender em casa, vai aprender com o mundo, e nem sempre o mundo está disposto a ensinar uma pessoa travesti a se colocar, né, a se educar, a ser ela mesma. Então, quando a gente vê esse gráfico de muitas mulheres trans estão presas entre os 18 e 24 anos, porque você pega também a coisa da maioridade penal, né, porque talvez a gente seria recolhida para as prisões muito mais cedo, né, aí com uns 15, 13 anos, você vê que essa experiência, essa denúncia, é a primeira denúncia dessa exclusão, dessa falta de experiência de afeto. Depois disso, tem ainda a política de afeto na escola, que essa eu passei de perto, empiricamente, essas situações foram bem concretas para mim. Tem um nome que a gente dá, né, o nome gerado bullying. Eu acredito que todo mundo que é LGBT que sofreu dentro de uma escola sentiu vontade de não mais frequentar a escola. Só que daí eu me questiono também se evasão é a palavra. Desde que, quando você é criança e você sofre certos bullying, né? Você tem a presença ali do pai, ou da mãe, ou seja, do serviço de orientação ao estudante, ou de alguma professora, você tem aliados dependendo da violência que você sofre. Agora, quando você é trans, travesti, LGBT, pelo menos na minha época, né, eu tô falando da minha perspectiva de época, que aconteceu, né, há uns 10 anos atrás, eu não tive saída, né, eu parecia não ter escolha. Sair da escola, para mim, era a melhor solução. Aí entra também minha mãe, que não me deixou fazer essa burrada, eu continuei sofrendo, mas mais estudando, né, e daí entra em outra questão também, que talvez a ideia de que o conhecimento emancipa, nos torna independente, precisa ser melhor discutida, porque eu acho que não é só por isso, a gente precisa, claro, ter acesso a conhecimento, mas ter acesso também à política de afeto, a respeito, à inclusão dentro da sala de aula. E a escola, ela não parece não ter uma formação continuada para oferecer essa inclusão para os nossos corpos. E daí, não à toa, eu venho trabalhar com licenciatura, porque, enfim, mesmo, né, eu tendo muitas questões com a academia, por exemplo, a academia não me prepara para ser uma pessoa, uma professora que se reconhece enquanto travesti dentro de uma sala de aula. Ela me prepara como vai preparar vários outros alunos cis, né, alunos cis. E eu tenho essa questão, apesar disso, eu sei que se você faz faculdade de medicina, sendo travesti, se torna médica, quando você estiver num consultório atendendo, pessoas ali podem se identificar
e podem enxergar uma outra narrativa sobre aquilo que elas estão acostumadas a ouvir. E, para mim, isso não é diferente, dissonante de ser uma professora dentro de uma escola. É claro que a minha vontade é de, muitas vezes, já chegar, né, levantando a minha bandeira ali, e falando é ela, não é ele e tal, mas eu sei que eu vou enfrentar, e eu enfrento já, né, muitas questões dentro disso. As instituições precisam debater questões de identidade, muitos espaços não são acolhedores. A maioria não é. E é engraçado porque, dentro da minha formação acadêmica, todos os processos de extensão e programas que eu passei foram totalmente voltados para LGBTs. Eu trabalhei, eu acho que o único que não era só com pessoas LGBTs foi o Teatro em Comunidade, que trazia aulas na Penha, em Ramos e na Maré, mas mesmo assim eram com pessoas periféricas, então, assim, também tem eu vou falar da política de afeto na comunidade também, daqui a pouco, mas na periferia e no asfalto, essa política de afeto é muito diferente para pessoas transvestigêneres. E durante a minha formação eu sempre tive esse certo contato, essa certa exposição em lugares que eu chamo de comuns a mim. Depois eu fui para um coletivo em Niterói que trabalhava com jovens, adolescentes LGBTs, e agora na prisão. Então, tipo, e aí, como vai ser quando eu tiver que pisar numa escola pública, né? Pegar aí alunos do 7º ano. A escola não me prepara para isso, mas eu permito que a minha vida me prepare. E daí, enfim, a escola é, para mim, um segundo lugar que oferece essa falta de política de afeto, o que gera, para mim, uma exclusão, e eu não trabalho com o termo evasão para pessoas LGBTs que não conseguem frequentar a educação formal, o ensino formal, eu chamo de exclusão, sim, porque eu não estou falando só na esfera do bullying falado, eu estou falando de agressão também, já sofri agressão, já existem outras violências também que a gente vai fazendo para se defender também, enfim, já casos de mutilação, depressão extrema, levar arma para a escola, e daí a gente vai desencadeando uma violência pela violência, que eu não acredito que é a melhor forma de conseguir equidade em direitos. E daí a gente também tem a comunidade, né? Falei da família, escola e a comunidade também. Como seria política de afetos dentro da comunidade? Como eu disse para vocês, eu sou do interior, eu sou de um espaço rural, quase rural, né? Semi-urbano, mas com tráfico, violência, drogas também, muita religião neopentecostal. Então, assim, eu sinto que eu sou uma estrangeira dentro do meu próprio lugar, de certa forma, mas em outros lugares eu me sinto como se eu estivesse na minha casa. Eu faço essa ponte, né, que é de Barra Mansa, Rio de Janeiro, e, querendo ou não, o Rio de Janeiro, ele oferece, sim, muitas violências. Só que existe uma forma mais fácil de você atingir lugares comuns com várias pessoas. Eu acho que se eu não tivesse ido para o Rio, enfim, se eu não tivesse conhecido as minhas amigas lá, talvez eu nem me reconheceria. E daí eu evoco a importância da representatividade, né? Que é você olhar uma travesti numa posição de estudo ou numa posição, né, que seja numa narrativa diferente, mesmo que esteja, né, dentro daquele lugar que a gente já conhece como lugar de risco, seja uma trabalhadora sexual, né, como eu tenho muitas amigas e também já precisei estar dentro desse lugar, mas que são pessoas totalmente politizadas, são pessoas que têm muita afirmação, sabem do que estão falando, você começa a sentir, eu comecei a me sentir confortável e comecei a sentir que eu podia ser quem eu era. Não estou falando da ideia de Maria vai com as outras, tá? Né?
porque eu já tive um papo assim com minha mãe, não é essa ideia, mas é de tipo, quando você tem uma dor que lateja e você não sabe o que é, a primeira possibilidade que você tem de se salvar, você não vai fazer. E assim foi comigo. Eu precisei matar Vitor Hugo, eu precisei que ele morresse, para que eu, o meu cavalo, Vicentina, não perecesse. E a partir desse conhecimento com a comunidade, dessa vivência em comunidade, foi muito mais fácil me enxergar e me aceitar. E daí o espelho, ele não se tornou, de fato, um problema, o que sempre foi na minha vida, mas sim um grande aliado, né? Eu não estou romantizando o espelho, né? Claro que às vezes a gente chega e tem uma coisinha aqui, outra ali, que a gente quer dar um up, mas os fatores biológicos que tanto me inquietavam foram tomando outras camadas de importância. E daí, depois dessa política de afeto em comunidade, existe também a política de afeto para mim, né, dentro do relacionamento, que não tive a oportunidade de vivenciar, eu até falo que eu não tenho lugar de fala nisso, mas eu posso dizer do lugar também da condição, né? Porque por mais que eu tenha escolhido estar solteira e ser solteira para conseguir outras coisas na minha vida também, né? Outras formas de amar, eu descubro dentro dessa condição de se relacionar num monogamicamente, né? Num relacionamento monogâmico, que talvez eu não saiba amar, que o amor para mim ele foi negado tanto a vida inteira que talvez eu não sei dizer sim. Talvez eu não consiga nem me abrir. E jamais penso que essa evolução, né, questionar isso esteja na mão de outras pessoas. Eu jamais daria esse ouro ao bandido, porque eu acho que ninguém vai me fazer entender o que é amar o outro, né, monogamicamente. Mas eu contaria com muitos aliados para isso, e tenho aliados, né, que fazem essa situação não ser um objetivo tão forte, que é a questão da amizade, né, a comunidade, a minha bolha, né, entre as minhas amigas, que me fazem enxergar outras formas de política de afeto, e essa sim, eu tenho orgulho em dizer que eu escolhi que acontecesse. Queria fechar essa parte aqui, compartilhando com vocês, eu mostrei um pouco antes para as meninas um livro que eu estou lendo, chama Transfeminismo, Teorias e Práticas, essa é a segunda edição, da Jaqueline Gomes Jesus. Lendo o livro hoje e pensando na nossa conversa, eu acho que é pertinente um trecho aqui que ela diz: lembramos que desejos e prazeres podem ser vividos de várias maneiras, assim como a angústia e como a dor. Nessa perspectiva, identidades de gênero são construídas através do modo como lidamos com os nossos corpos, com o nosso desejo e também da forma como nos relacionamos com o mundo e, sobretudo, do modo como o mundo se relaciona com a gente. Afinal, construímos nossas identidades de gênero identificando-nos social e historicamente com os modelos disponíveis, inteligíveis e de start normalizados. Isso, para mim, evoca toda essa situação de destruir e se reconstruir ao mesmo momento, de todas as violências que percorrem os nossos corpos, que a gente precisa transformar em desejo, aceitação, alegria. Dizem que o amor, o desejo, né, e o nojo, o desejo e a raiva, no cérebro, né, isso neurocientificamente, no cérebro, eles têm os mesmos lugares, né, de ação. Isso talvez coloca em entender por que a cisgeneridade
apesar de ter muito desejo nos nossos corpos, né, muito interesse, também rejeita, ao mesmo tempo rejeita, né? E para mim não é difícil entender que eu não sou um homem, né? Porque eu nasci com um pênis. Por mais que o cientificismo, né? E assim, até dentro de espaços de luta, a gente encontre o que pode um corpo sem juízo. É sobre isso. E a Ju também fala sobre o amor nesse sentido, né? É a mesma experiência que eu, enfim, questiono, né? Eu sei o que é amar, será que eu sei o que é isso, né? O que é esse amor aí? Será que um dia eu vou ser capaz de me entregar esse amor cis heteronormativo com alguém? Mas, enfim, e o cientificismo, né, é isso, que é ligar as nossas identidades na esfera do órgão sexual, é outra negação também, para mim, de certa forma, de política afetiva, né, porque ainda mais nos movimentos, né, que a gente conhece que trabalham a afirmação de identidade e equidade, né, de gênero, em que a gente é totalmente excluída no debate que evoca, né, o falo ou a vagina enquanto homem ou mulher, né? Ou seja, sou mulher demais porque tenho vagina ou sou homem demais porque tenho pênis. E o meu corpo, que está entre ambos, ele fica em qual estágio de afirmação? Tudo isso me leva lá para o começo, né, que é ainda se perguntar o que é ser mulher, né? O que é ser mulher? Porque homem eu já sei que eu não sou, né? Já vivi 17 anos disso. E morreu, foi enterrado. Então, eu me evoco todos os dias essa pergunta, o que é ser mulher? E dentro disso existem as minhas perspectivas, né? Que se a gente for levar em consideração a mulher pela vagina e o homem pelo pênis, eu não existo. O nome de Campos falou uma coisa interessante aqui, quem reivindica o poder é a quem atribuímos o poder, né? E para mim está no mesmo lugar da democracia, né? Porque quem dita o que é democrático ou não, né? Enfim, é quem está no poder, né? De certa forma, né? Quem dirige, né? E a gente já caminhou bastante com as pautas trans, mas falta a gente estar nesse lugar também de poder, porque para mim, gente, assim, eu poderia, como eu disse, criar esse vale, né, de pessoas trans e a gente viver a nossa utopia, a nossa distopia, né, a partir desse lugar, mas não, a gente precisa atravessar e ser atravessada, sim, né, por pessoas diferentes, já que todo mundo tem, né, a sua individualidade, né, e a sua subjetividade que importa. Então, de certa forma, pensando, né, como a democracia não favorece a gente, será que o regime transdemocrático não favoreceria as pessoas cis, né? Porque se a gente tem equidade de direitos, não estaria legal, né, para todo mundo, assim. Eu às vezes penso sobre isso. Será que a gente conseguindo de fato, né, dividir aí, né, esses direitos e trazer um pouco as perspectivas únicas, né, para a gente também as pautas, ter nossas pautas reivindicadas e aceitas por toda a sociedade, talvez melhoraria, né, para a maioria das pessoas, né. Não acho que exista uma ditadura gay, assim, não acho que isso seja possível, né, e também não acredito também quanto forma de movimentação, né, ditadura trans e tal, enfim, chamar a forma neutra de linguagem como imposição, ditadura trans, não, né, porque ninguém está pedindo para você chamar o seu cachorro de Elo, né, o seu carro de Elo, mas de fato que exista uma inclusão, porque daí talvez esteja melhor, né, um pouco melhor para todo mundo. Então eu entendo essa democracia assim, essa possibilidade, né, na verdade, de democracia dessa forma.
Hoje eu escutei uma coisa, a minha terapeuta falou que alguém famoso falou, mas eu não lembro quem é. A população LGBT e que mais é a que mais cuida dos seus pai, mãe, avós, tudo mais. Mas também é a primeira que é abandonada. E aí eu fiquei com isso na cabeça, assim, né? Com essa questão de que são essas pessoas que cuidam, essas pessoas, né, e que de fato são as primeiras abandonadas. E aí eu queria falar um pouco sobre isso com você, que você falou que mora com a sua mãe. Então, como que é Aham. essa relação, assim, você com a sua mãe, como que foi, como que é, e entre as suas amigas, assim, como que é tudo isso? De fato, quando você falou sobre o cuidado, me veio na cabeça, né, uma coisa mais da história, né, que são as house, é, movimento Vogue e tal, e não sei se vocês já assistiram a série Pose também, que elucida bastante esse lugar. E é isso, uma house é composta por pessoas diferentes, mas todas ali têm em comum o abandono, né? A violência atravessada. Você tem a mãe ali que cuida de todo mundo, mas todos são LGBTs também, sim, né? E são pessoas que são desconhecidas, mas sabem, né? Que em algum ponto da vida tem muita coisa em comum. Sobre a minha relação com a minha mãe, é praticamente isso que você está falando. Eu não abro mão. Tem gente que fala que, você é canceriana demais. Posso ser canceriana assim, mas para mim tem uma escolha também dentro disso, que a minha mãe, ela foi a que mais me trouxe as primeiras perspectivas do que é ser uma mulher, né? Do que é ser uma mulher cis, hoje eu entendo assim, né? Mas para mim sempre foi assim o maior exemplo para mim de do que é ser mulher. Eu lembro que quando eu estava no início, assim, no meu processo de começar a entender o que estava acontecendo comigo e talvez me assumir de fato, eu cheguei para ela, bem sinceramente, e a gente tem relação bem aberta no campo do diálogo, né? Perguntei para ela o que é ser mulher. Daí ela virou para mim e falou assim, ó, filho, né, na época, eu acho que ser mulher é você ser forte acima de qualquer coisa. Você passar por todas as situações te deixam feliz ou triste, de cabeça erguida. É lógico que, assim, hoje, eu entendo, assim, não é só isso, né? Mas, na época, foi uma resposta muito espontânea que me disparou muitas lágrimas, né? Eu fiquei muito emocionada, porque, enfim, às vezes a gente pensa que vai responder sobre estética, né? Sobre comportamento, sobre forma de agir, e não, ela trouxe subjetividade, né? Ou seja, ser mulher é passar por muitas violências, mas é passar por cima dessas violências e não abrir mão do que você é. Eu acho que é praticamente isso que ela quis me dizer. Então, assim, eu respeito muito e confio muito, admiro e tenho como exemplo, e não quero abrir mão, não quero que esteja longe de mim, porque eu acho que no dia que não tiver mais, eu espero, né, estar completa e segura de mim, mas eu ainda tenho muitos receios que a minha relação com ela me ajuda a entender, né, uma perspectiva de mundo, que talvez se eu necessitasse dos meus parentes, né, da minha família, eu nunca tivesse. Porque, assim, a minha mãe hoje, ela, como eu disse, tem uma relação, a gente tem uma relação de diálogo muito aberto, mas a gente já passou muito perrengue, até porque, tipo, a gente já não teve casa, e morava em casa de parentes, e ela já foi muito recriminada não só pelo que ela era, mas pelo que eu estava me tornando também, né, de tipo, não tem a figura do exemplo masculino, ó, vai se tornar isso, né, e não é sobre isso, né, não é sobre isso, porque eu, por exemplo, tive a oportunidade de conviver com meu pai, e ele me abandonou, sabe? Então, eu não acho que tenha como abrir mão. E todas as amigas que eu tenho, eu sempre digo assim, salvaguarda alguns casos, né, que existe realmente uma violência direta, ameaça dentro de casa, mas
fora desses casos, eu sempre digo para confiar a mãe e tentar, né, nessa relação complicada, difícil, além de compreender, libertar uma ou a outra, né? Porque eu vou abrir uma coisa aqui com vocês, de uma experiência. Por exemplo, a minha mãe, antes de mim, ela abortou. Durante muito tempo, isso foi sinônimo de culpa. Assim, eu descobri há algum tempo atrás ainda resquícios de, nossa, e tudo isso, e tudo de ruim que acontece na minha vida foi por causa disso, né? Eu chegar para ela e dizer que não importa, olha o que você viveu, olha o que as pessoas te deram como possibilidade. Mesmo assim, foi um risco, foi uma violência, e você não pode carregar o peso da culpa, porque o peso da culpa, ele é cristão, sabe? Ele não é seu, ele não te pertence. Então, assim como, de certa forma, ela me libertou do lugar do tipo, eu não posso ser mulher, eu não posso tentar ser o que eu sou, eu também pude estabelecer esse diálogo com ela sobre uma coisa que talvez eu nem viva, né, que é gerar um filho e abortar, da mesma forma como ela nunca vai viver o que eu vivi. Então, assim, eu sempre digo mão para a gente não abrir mão daquelas relações que a gente ainda confia, e existe possibilidade de libertação, porque se a relação prende, né, a partir de ameaça, de obstrução de subjetividade, aí já é outro caso, né? Aí talvez, enfim, a gente precisa buscar reivindicar a nossa política de afeto em outras comunidades, em outros espaços. Mas se a relação, ela te fornece, né, uma possibilidade de evoluir enquanto ser humano, sociopolítico, afetivo, os problemas, eles têm que ser vividos, as questões, elas têm que ser enfrentadas, sabe? E eu acho que é esse o nosso caso. Fazer ser cuidado, deixar ser cuidada enquanto está cuidando. Ana Cláudia Aragão, parabéns pela fala, e eu gostaria de saber como você enxerga a questão da passibilidade. Como nós, mulheres cis, poderíamos contribuir para uma sociedade mais justa para as mulheres trans? Acho que a primeira coisa é a gente entender que a transgeneridade, ela não é subalterna à cisgeneridade. Ou seja, a beleza trans, ela não busca alcançar o padrão cis. E daí, de certa forma, a gente, enfim, tem que entender melhor o que são esses padrões cis, mas eu acho que uma das primeiras violências que a gente tem fisicamente é como se montar mulher, né? E daí é um problema, assim, porque daí a gente cai em normas que não vão só aprisionar a gente, mas estão aprisionando as mulheres cis também há muito tempo. Peito, hormônio, que estraga o organismo anticoncepcional, assim, a gente sabe, a gente que toma, a gente sente, que acaba com a gente. Nós que somos trans ainda tem que tomar um bloqueador de testosterona, que dependendo da administração do conteúdo, né, do remédio que a gente usa, também é uma bomba para o nosso corpo. Tudo no desejo de se reconhecer e ser reconhecida enquanto mulher. Tem uma frase da Trans Preta, que é a Bárbara, no YouTube, e ela tem um discurso que diz assim, eu não faço questão de performar a beleza, o padrão cis, né, que tanto me impõe. E isso não me faz mais e nem menos mulher do que vocês, outras mulheres cis. E essa frase, assim, para mim, está dentro desse contexto de passabilidade também. No ano passado, na prisão, a gente teve uma experiência de montar um espetáculo, e, enfim, montar um espetáculo não é só montar um espetáculo, né? Ainda mais quando a gente lida com teatro, ele traz várias esferas de relação, de questionamento, de sociedade, ou da comunidade ali que está fazendo teatro, e daí a gente parte de um ensino, de certa forma, construtivista, que lida, né, com as questões que elas querem trazer, que os alunos querem trazer.
E daí, com essa turma, a gente começou a ver muitos assuntos como nome, hormonização, estética, vindo de encontro com os jogos e brincadeiras que a gente estava propondo. E daí surgiu uma cena que se chama Como se monta uma travesti. Eu vou contar um pouco do contexto do espetáculo. O espetáculo é um salão de beleza, que acontece dentro da prisão. Isso não é à toa, porque lá elas, assim, têm muitas coisas de estética renegadas, né? Porque daí não pode entrar gilete, né? Não pode entrar lápis, não, enfim, não pode entrar várias coisas que para a gente é muito importante se olhar assim no espelho e se sentir bem. E daí elas sempre estavam pedindo, me traz uma tinta de cabelo, por favor, me traz um top. Sem contar que lá elas também têm muita estratégia de como continuar a se reconhecer a partir dessa identidade física e visual. Tipo, elas fazem top com calça legging, sabe? Corta assim no meio, a calça legging tá assim, corta no meio, aí corta as pernas, enfia o braço e a cabeça. Fazem rímel com um pedaço de plástico derretido. Enfim, tem várias estratégias. E essa coisa da beleza começou a ficar muito forte pra gente, tanto que a gente botou num jogo, e daí surgiu essa cena de como se monta uma travesti, que acontece no meio do Salão Zag. Dentro dessa cena, aí que a gente começa a discutir esses padrões de passabilidade, né? Porque como se monta uma travesti, gente? E daí eu pergunto para as pessoas cis, né? Na cabeça de vocês, eu não estou falando da mulher cis, tô falando como se monta uma travesti. Para a gente, é muito próximo do como se monta uma mulher cis no padrão normativo que a gente conhece. Só que nem sempre precisa ser assim. E daí, no final da cena, daí elas falavam, né, ai, bota um peito, aí a gente fazia uma coisa do exercício do manequim, né, do boneco manipulável, elas falavam, bota peito, aquenda, puxa a calcinha, né, passa maquiagem e tal, vai montando a travesti, aí no final, chega uma menina, assim, a Jennifer, que eu acho ela incrível, assim, que ela fala muito bem e ela é muito assertiva naquilo que ela está querendo colocar. Ela falou: não, 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 tira tudo isso, porque não precisa ser só assim. Existem mulheres travestis que não aquendam e tudo bem, que não tem peito siliconado e tudo bem, tem um peito só de hormônio e tudo bem, não querem passar batom, tudo bem, tem pelos e tudo bem. Então, tudo aquilo que a gente construiu durante a cena para se chegar num padrão heteronormativo, no final era quebrado, para a gente entender que, além de não existir uma permissividade da beleza trans, né, e enxergar o padrão cis, a gente também não tem a nossa individualidade, sabe? Nem todas as trans são iguais, nem todas as travestis são iguais. A gente não quer só as mesmas coisas, né? Então, além da gente não precisar enxergar o padrão cis como uma meta, a gente também tem a nossa individualidade, tanto quanto as diferenças entre todas as mulheres cis e os homens cis, enfim. Eu acho que uma forma de ajudar na passabilidade é isso, não querer enxergar na gente uma forma de alcance aos padrões que já são tão doídos também, né, normativos, né. Então, a nome manda. Acho que a venda do produto monogamia, cisgeneridade, hétero, branca, felicidade, não nos compete. Assim descobrimos outras possibilidades do fazer sentir amor gratuita e coletiva. Mas também tem que tomar cuidado com essa coisa de não enxergar o condicionamento também, né? Porque, assim, eu posso me sentir super tranquila e não perseguir essa monogamia. Mas será que se eu quisesse, eu conseguiria vivenciá-la, sabe? Tipo, será que se eu quisesse, né, vivenciar essa coisa falida, o casamento monogâmico, cis, heteronormativo e feliz, será que eu teria oportunidade disso? Eu fico me questionando muito nesse lugar também, porque, enfim, por mais que para mim seria muito doído, assim, viver esse lugar agora, nesse momento que eu estou
tentando conseguir as minhas coisas, ainda não me sinto uma sujeita de sorte independente, eu ainda, enfim, eu acho que um exemplo bom é tipo a festa de 15 anos, assim, para as pessoas trans, para as mulheres trans, que, cara, é aquela coisa banal, cafona, você pega o primo menos feio lá para dançar, entendeu? Tem sempre o tio que vai tocar o sertanejo universitário, o paizão que vai ficar olhando, né, com cara de batata. É cafona, mas assim, será que a gente teria oportunidade? A gente não teve oportunidade de viver, a gente não tem essa condição, esse condicionamento, né, para viver. A exceção é quando isso acontece, não é uma regra a gente poder passar por isso, por essa experiência, por mais brega que seja, né? Eu fico pensando sobre esses dois lugares, assim, porque, claro, existe a escolha, eu não quero, enfim, escolher esse caminho monogâmico, né, cis heteronormativo agora, mas se um dia eu estiver pronta para viver isso, eu quero ter a oportunidade de viver sim. Eu acho que essa questão separatista dentro da escola, né, na questão do gênero, discutir gênero, mesmo querendo não fazer isso, porque a escola não está preparada para lidar com as violências que isso traz, né, que essas atitudes trazem, não discute sobre isso, mas ao separar, a gente está falando sobre isso, né? Por que se separa o banheiro da menina e o do menino? Por que se separa em fila de menino e fila de menina? Isso, além do que, isso também, para mim, é um dos grandes fatores de exclusão do corpo trans dentro do ensino formal, sabe? Por exemplo, para mim, assim, eu me lembro que o pior momento era no recreio, quando todas as minhas, eu só andava com menina, né? Então, imagina quando todas decidiam no banheiro de uma vez. E eu ficava lá, tipo assim, Alone, sabe? E pra mim era um terror, um terror. E sem contar que no recreio eu não ia no banheiro, tipo, porque o banheiro masculino para mim era toda a situação, né, a prova viva, né, de violência. Enfim, sofrer ali, né, uma ameaça ali dentro do banheiro e tal. Então, eu não frequentava o banheiro nessa hora do social ali. Mas também não podia frequentar o das meninas, né. Só que, assim, a escola, ela não discute esse lugar, né, tipo, por que eu não posso ir? Eu não sinto atração no corpo, né, feminino, cis. Então, por que a gente não pode estar ali dentro, né, conversando? O que as mulheres fazem no banheiro, né, enfim, rola todas essas questões. Mas, e daí, assim, é uma hipocrisia, né, para mim, para não dizer paradoxo, que eu acho muito leve, mas é de fato, assim, uma hipocrisia a gente não ter um espaço, né, de discussão, disciplinas, possibilidade de discutir gênero e sexualidade, né, principalmente nos primeiros anos ali da escola, mas ao mesmo tempo tá separando menino de menina, né, as brincadeiras são diferentes e tal, sem contar que eu acredito muito na brincadeira, né, enquanto professora de teatro, na brincadeira enquanto preparação para a cena e para a vida. Então, tipo, claro, existe a diferença biológica de corpo, né? A mulher não tem a mesma força do homem, o homem não tem as mesmas sensações, os mesmos estímulos no corpo do que a mulher. Isso para a gente também muda, sabe? Mas isso não é discutido, entendeu? Porque eu acho que a gente, dentro dos espaços de pedagogia, não tem interesse em ter formação continuada sobre as violências de gênero, sabe? Para tratar isso, claro, né, não de forma direta, mas de forma mais didática, mais pedagógica, com um aluno, com uma criança, mas ao mesmo tempo que separa, né, e para mim isso já tá discutindo. Enfim, é um paradoxo, assim, total, mas eu acho que isso acaba gerando outros fatores também, como eu falei, né, a exclusão do corpo trans, do corpo LGBT, tem a coisa também as pessoas acreditam que, assim,
falando do meu corpo biológico, né, ou de uma pessoa trans que está hormonizando, que a gente carrega ainda, né, as vantagens da biologia normativa. Por exemplo, eu, uma mulher trans, hoje hormonizada, vou ter muito mais força do que uma mulher cis, porque no meu corpo tem a testosterona. Isso já é uma mentira, isso é uma falácia, porque a gente sabe que, por exemplo, uma mulher trans que hormoniza, ela perde muito mais testosterona, mas o corpo dela também é muito mais agredido pelo estrogênio, né, pela entrada de estrogênio, do que uma mulher cis ali que já vai produzir naturalmente um pouquinho dela de testosterona, bastantezinho de estrogênio, naturalmente. Então, tipo, o meu corpo, ele não se torna mais forte por isso, né? Então, esses fatores biológicos, eles precisam serem discutidos, mas, assim, com uma curiosidade, eu acredito que, de certa forma, ingênua, sabe? Não uma curiosidade já carregada de expectativa, porque isso gera preconceito. E daí, quando a gente vai levar para uma discussão na pedagogia, fica parecendo doutrinação. E não, são dados, né? São dados, são coisas que existem em pesquisas científicas. Então, eu acredito que toda essa discussão de gênero na escola, ela precisa ser melhor aproveitada. Porque, de forma separatista, a gente só vai crescendo, crescendo e não entendendo as coisas, e não entendendo o mundo, e não entendendo como o mundo está refletindo na gente. Porque pelo menos assim foi a minha experiência. Vicentina, poderia falar um pouco sobre a prática, o dia a dia do ensino do teatro com transgêneros em contexto de privatização de liberdade? Acredito que atualmente esteja de forma não presencial, mas como acontece quando se dá de forma presencial? Só arrumar uma coisinha que é privação de liberdade, tá? A privatização a gente está correndo. O ensino, o teatro na prisão, ele, na Ela verdade, ele é falou um... privação, eu que li errado. Então, foge disso, Vi. Mas, enfim, o teatro na prisão, o ensino com pessoas transgêneras, a gente considera como um braço do programa, né? Porque o programa como um todo, ele funciona como cultura dentro da prisão. E tem 20 anos de trajetória, surgiu lá em meados dos anos 90, tem mais de 20 anos, na verdade, né? Com o intercâmbio que houve com o programa, assim, dentro da Unirio, um programa de Londres, né, que é o Theatre in Prisons and Probation. A partir disso, duas professoras começaram a desenvolver lá na Unirio como um programa de extensão, um projeto de extensão. Começou como um projeto, que era só teatro dentro das prisões, mas hoje a gente tem o ensino de teatro para LGBTs, que é um braço, e também o leitor como protagonista, que daí já vai trabalhar com os professores de letras e os carcerários com o objetivo de lerem peças ou lerem contos, autores, né, e trabalhar isso de forma a pessoa presa protagonizar. Então, a gente tem aí, né, esses 3 projetos dentro desse programa maior, e daí eu estou inserida no Arte Transformando LGBTQIA+, Encarcerados. Esse nome, gente, assim, eu tenho questões com ele, não só por ser enorme, mas por usar a linguagem neutra de uma forma que eu não considero muito exata, que é o X, tipo, tá encarcerados com X. LGBTI, que eu acho que é uma sigla importante, mas não dentro desse espaço de arte e transformação, porque a gente não está falando só sobre LGBT, essas pessoas que se afirmam, né? Tipo, eu sou gay, ou eu sou trans. A gente está falando sobre corpos dissidentes, sobre pessoas que não se afirmam enquanto heteronormativas, cisgêneros, né? Por mais que as pessoas... Enfim, eu acho que está ligado mais à dissidência de corpos, de identidade, do que, de fato, a bandeira, a sigla, porque fica parecendo que a gente que está trazendo isso, enquanto lá, gente, elas só estão vivendo, sabe? Só vivendo essa coisa que é fugir à norma. E então eu tenho umas questões assim com esse nome, mas enfim, é um projeto para mim muito importante, porque lá a gente tem
além dos encontros que a gente faz na Unirio com o programa inteiro, né, porque tem outras prisões também que fazem parte, tem prisão materno, né, de mães, e tem uma outra prisão também que é a Oscar, e eu dou aula na Evaristo, que fica ali em Benfica, perto do Morro da Mangueira. E daí lá a gente trabalha só com turma trans mesmo. Aulas às sextas-feiras, 2 horas de aula, mas existem várias burocracias que a gente enfrenta para poder entrar na prisão. Geralmente a gente tem que chegar mais cedo, porque o nosso dia é o mesmo dia de custódia. Então, tem pessoas com mantimentos, tem advogados, então a gente fica numa fila para esperar entrar. Quando a gente entra, a gente tem que passar passar pela revista, né, deixar nossas coisas, aí depois a gente vai na diretoria, fala da aula, pega a lista de chamada, a lista de chamada já rolou questões também, por causa do nome delas mesmo, né, que eu pelo menos não aceito, né, chamá-las pelo nome de registro, né, para mim o nome social ele é direito sim. E hoje está mais fácil, né? Porque a gente tem resoluções e leis que tratam desse direito desse lugar. Mas já foi questões também ali dentro para a gente, né? Daí a gente pega essa lista de chamada, passa por uma outra entrada, porque depois dessa primeira revista, né, que a gente vai até a diretoria pegar a lista de chamada, você vê o complexo da prisão, que tem quadra, tem o espaço do banho de sol e tal, aí depois você entra no pavilhão, que daí você passa por um outro portão, e daí você pega umas fichinhas, porque a gente tem um programa também de remissão de pena. Então, cada aula que elas fazem são um dia, acho que um dia na pena. Só que aí tem um processo, porque a gente tem que pegar os papeizinhos com o nome delas, aí eles entregam para elas e elas devolvem para a gente durante a aula. E daí a gente guarda esses papeizinhos para comprovar depois, né, o abatimento na pena de cada uma que frequentou a aula. Aí lá dentro, assim, da prisão tem escola também, algumas, né, colocaram já um interesse em continuar os estudos. Isso também, a gente passou por uma experiência, no meu primeiro dia de aula, eu carrego isso muito forte, impresso em mim, porque foi uma experiência empírica, sabe, de como funciona, de certa forma, a representatividade, né? No teatro a gente trata sobre representação, mas na vida tem o fator de representatividade também. No primeiro dia de aula, a gente passou por todo esse processo, chegamos para dar aula. Só um adendo, no começo, quando eu entrei, agora a gente não pode estar entrando lá, né? Mas ano passado eles colocaram o banho de sol delas no mesmo horário da aula. Então, tipo, tinham que escolher entre a aula ou o banho de sol, que era uma vez na semana. Daí, enfim, muitas iam para a aula até, só que elas dividiam o tempo. Então, acabava que a gente começava a dar aula no final do nosso horário e esticava um pouco depois, sem problema nenhum. Aí, no primeiro dia, chegamos lá, eu dou aula com mais 2 pessoas, o Sérgio e a Nathalie. O Sérgio é um homem cis negro e a Nathalie é uma mulher lésbica branca. E somos nós 3, assim, para planejar, discutir. Cheguei lá no meu primeiro dia, gente. Muito, assim, segura com o Sérgio e a Nathalie. Eles são muito seguros do que eles estão fazendo. Isso me trouxe também uma certa tranquilidade, uma paz. E chegamos lá no primeiro dia, uma aluna. Quando a gente começou a conversar, ela virou para mim e perguntou assim, nossa, como é que é fazer a faculdade? Aí eu comecei a contar para ela da minha experiência de troca, né, de acesso a conhecimento, até porque eu tenho, sim, também, né, como a Ana falou, muitas questões com a discussão, com a universidade, com o vampirismo que tem lá dentro, enfim. Mas eu sabia, de certa forma ali, ao eu contar para ela sobre essa parte boa da maçã, né, da universidade, que, cara, isso valia mais a pena do que eu ficar ali criticando, né, o ensino, porque ela já estava me fazendo uma pergunta que talvez para ela nunca fosse tateável, né, como é ser uma trans dentro de uma universidade.
E daí, no final do dia, assim, que a gente estava saindo, o Sérgio veio para mim e falou, nossa, elas nunca tiveram esse papo com a gente, elas nunca se interessaram pela universidade, elas nunca perguntaram como é que é a Unirio, como é que é estudar numa universidade e tal. E daí, de certa forma, elas foram ter esse diálogo comigo, assim. E daí, tipo, essa experiência para mim ficou bastante marcada, porque ela traz, de fato, essa importância da representatividade. Quando eu vejo uma pessoa lá, que eu tenho uma outra narrativa construída, isso daqui cai por terra. E daí você começa a enxergar outras possibilidades, né, de existir no mundo, né, de conseguir almejar e ainda sonhar. É lógico que, assim, eu não tô, a gente enfrenta também, né, no nosso dia a dia da prisão, muitas questões enquanto educadora, né, enquanto, tipo, pessoa que quer mudar o mundo. Mas, por exemplo, questão, quando ela sai de lá, né, eu não encontrei uma aluna ainda, mas Sérgio e Nathalie já encontraram, e as experiências, assim, que eles me contam, é de não ter muito braços, assim, para lidar, porque quando elas saem de lá, não podem voltar para casa, voltam para a rua. Volta para a rua, muita violência, volta para a cadeia. E daí, esse ciclo, ele parece que não some, sabe? E daí a gente se sente meio que realmente sem o que fazer, né, com essa sociedade, né, violenta que a gente enfrenta e transfóbica. Mas é essa a nossa rotina, e a gente tem um encontro na Unirio. O programa também oferece uma disciplina na universidade, que se chama Teatro em Clausuramento, que a gente discute obras como Foucault, Goffman, Butler, todas essas que estão no lugar de gênero e também de instituições, né, livres. E é isso, matéria, a aula e os encontros nas reuniões de centralização. A gente, esse ano, não está podendo ir na prisão até hoje, né, desde o começo da pandemia, e a gente não chegou a vê-las, porque na semana que a gente iniciou o projeto, já ocorreu a quarentena. Então, a gente não chegou a vê-las esse ano ainda. Então, a gente está com um projeto que chama Sinal de Vida, que são cartas, que é o máximo de comunicação que a gente consegue estabelecer lá com elas, que a gente escreve carta, propõe jogos, exercícios, manda para ela carta com papel, uma caneta, para elas responderem também. Como diria a Loed Luna numa música, né, para o corpo preto, a prisão é a mesma coisa que hospício é a mesma coisa que escola, a escola é a mesma coisa que a prisão. Vamos pensar sobre isso, né, por que é a mesma coisa. Não, inclusive com a estrutura de grade, cinza, né? O corpo fechado nos espaços, as paredes, enclausurando mesmo esse corpo desde sempre. E com um adendo, e era isso que eu queria falar, né? Essa questão da raça, esse atravessamento também do quanto eu posso ver. Quando eu falo que eu identifico a escola como prisão, eu não estou falando que eu identifico a experiência dos alunos brancos, todas as pessoas brancas da escola, estou falando das pessoas pretas da escola, que sempre taxadas, né? Os meninos pretos muito taxados, ou violentos, ou quando tem algum tipo de coisa que os outros alunos identificam como afeminado, pronto, acabou. Não tem mais uma experiência de vida dentro da escola. Então, nesse sentido, queria te ouvir um pouco falando sobre esses atravessamentos todos, mas também com esse peso da raça, né, nas estruturas. Sim, dois estigmas, né, do garoto negro, né, na escola, ou caricato ou violento, né, ou vai se tornar violento ou vai se tornar caricato, um palhaço da turma. Enfim, eu, pela minha transição de gênero, né, tive a oportunidade de ver um pouco de passar, né, experienciar um pouco desse lado também, que é violento, de certa forma, assim, ser o garoto negro da escola, né. Você estava falando de chegar em lugares de poder, assim, olha, é muito louco, porque por mais que, real, a gente renegue, se a gente ficar negando muito, a gente não vai perceber que esses espaços não são condicionados para a gente, né? E a gente tem que fazer o esforço, né, às vezes dobrado, de chegar lá assim e ocupar.
E eu acho que só de existir nesse lugar de poder, é o que eu estava te falando, reverbera, né, e outras pessoas que nunca enxergaram a possibilidade de estar ocupando aquele espaço ali que você está. Eu digo que a universidade, eu tenho essa crítica muito forte, porque ela não me prepara para ser uma professora travesti, ela não me prepara para ser uma professora negra, sabe? Eu tô dizendo isso dentro do lugar que eu possa me afirmar, não só como militante, mas como intelectual, dentro de todos esses lugares, sabe, né? Como se eu também tivesse uma bagagem de conhecimento que importa, não é só militar o tempo inteiro, eu não estou falando sobre isso, mas estou falando sobre a oportunidade de se reconhecer e falar a partir dessa perspectiva, né? Que é muito mais fácil da gente ficar tentando alcançar um outro lugar que não nos pertence. Eu já cheguei a ouvir na universidade de professor, tipo, tá, seja o que você quiser, mas não mostre. Aí, tipo, não mostra que eu sou travesti, não mostra que eu sou negra, como assim? Não mostra. Mas é muito fácil, né, para um homem cis branco me dizer isso, porque ele já encara que para mim estar num lugar de poder, eu tenho que estar o mais próximo do que ele é. Porque para mim dizer isso subliminarmente é deixar isso, né, entendível, né? Tentar passar esse lugar aí. Mas como eu disse, eu deixo a minha vida me preparar para ser uma professora travesti, porque eu não vou negar esse lugar. E é muito, assim, sensível eu dizer desse modo, porque eu não estou dizendo de chegar numa escola e doutrinar ninguém, e ficar levantando bandeira, até porque é o que eu estava dizendo, senão isso bate na minha intelectualidade também. E eu acho que militância e intelectualidade andam juntas, sabe? São consonantes, são somativos. Não existe militante burro para mim, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Então, eu deixo a minha vida me preparar nesses espaços. Assim, nunca, além de estágio, nunca dei aula, né? Nunca gerir uma turma em escolas públicas. Mas o que me rege, assim, o que me orienta é a minha própria experiência de estudante. Que, como eu te falei, né, tipo, uma bicha preta na escola, eu estudava, assim, numa escola pública, estudei escola pública a minha vida inteira, mas é uma escola, tipo, referência ainda na minha cidade, né, então, tipo, o filho de papai estudava lá também, entendeu? Muitas pessoas brancas estudavam lá também. E, nossa, eu passei por experiências, assim, de violência, que só hoje eu tenho noção do que era o peso que eu fazia naquela escola, assim, tipo, e o que aquela escola podia ter feito na minha cabeça, as experiências, né, se eu não tivesse criado essas políticas, tido a experiência dessas políticas de afeto em comunidade trans, comunidade preta, né, dentro ou fora da academia, se essas experiências ainda ficassem imbuídas na minha cabeça, olha só, gente, às vezes a gente ficava comparando a cor da pele, assim, entre os amiguinhos da escola, e eu ficava falando, tipo assim, olha a palma da minha mão, ela é branca, sabe? Para você ver o nível, assim, de condicionamento que os padrões, né, que o pensamento único dentro de uma escola vai colocando a gente, isso eu estou falando enquanto aluna ainda, né? Se eu sou uma professora que é negra e eu não enxergo problema nisso, cara, eu não me reconheço. Para mim, é uma forma de não assunção, sabe, do que eu sou. Porque hoje eu enxergo o problema nisso assim, peraí, como você não se enxerga mestiça, não se enxerga negra, né, não se enxerga parda, que seja, como você acha que isso não faz parte do mesmo grupo, né, enfim. E daí, dentro disso, assim, a escola, ela vai criando esses espaços de violência, que é a mesma coisa na prisão, né? Porque é a mesma coisa que no hospício também, não só dentro da organização de uma instituição livre, né? Que é horário, uniforme, os ambientes, né? A separação de gênero, enfim, também é a não a assunção, né? Da condição, não afirmação, né, de identidades, isso está muito ligado, né, entre todas essas instituições, assim, aonde o que mais é ferido é, sim, o corpo preto, porque a vida, ela não te prepara para ser preto de uma forma
com uma boniteza, sabe? Eu acredito que a maioria dos negros, se você não tem um lar afrocentrado, né, a maioria das experiências que você vai passar para se reconhecer negro são experiências de racismo. E é isso, você tem que passar por uma violência, né, para você entender que você é diferente. E para você enxergar uma não normalidade a partir de uma relação com a violência, é muito mais fácil, né? Não se aceitar, fugir daquilo que você porque quando você ainda passa por uma experiência, né, da boniteza, né, ou do conforto, sabe, de poder se aceitar, se assumir, você não vai fugir daquilo que você é. Mas quando é uma violência, assim, é isso, ou você vai para um extremo de realmente impor respeito, se torna violento, ou então você quer sumir com aquilo que você é, né, e perceber que as pessoas querer perceber que as pessoas estão te aceitando, mas não por aquilo que você é, por aquilo que você está tentando ser. Isso, para mim, se aproxima do caricato. E daí são dois estigmas, assim, cara, a criança preta, e principalmente o homem preto dentro de uma escola, tá fadado, infelizmente. Mas que a gente possa ver também homens pretos que são galãs, né, na escola ali, que são os meninos admiráveis, os meninos bonitos, os meninos hiperinteligentes. Enfim, a minha luta na pedagogia é por uma outra narrativa, uma outra possibilidade de narrativa. Eu sei, sim, pareço muito utópica, sonhadora, mas eu ainda acredito que o trabalho de base está nas nossas mãos, na mão de cada professor aqui que está assistindo essa live. Só terminar com essa consideração, assim, porque a gente teve um papo tanto, né, dos espaços de instituições como escola, né, que fornecem, de certa forma, uma reclusão das políticas afetivas para corpos trans. Eu quero dizer que, enquanto professora, me interessa muito mais aquela história que não foi contada, a história de quem está realmente sofrendo e não consegue falar, como a Dayana bem colocou, né, não quem ela mordeu, né, mas por que ela mordeu. Isso eu não tive a oportunidade de experienciar também na minha vida. Então, para mim, eu tento mudar essa forma de relação quando eu estou do outro lado, né, da carteira, em frente ao quadro branco. Prefiro os negros, né, mas as histórias não contadas, elas, para mim, têm uma importância mais forte, no sentido pedagógico. Poesia está sendo feita no mundo, isso aqui é poesia. Eu sempre falo para as meninas, a gente discute, faz um monte de coisa, tem um monte de problema, eu falo, ó, isso aqui já é um milagre, a gente não pode esquecer que isso aqui já é um milagre. Se a gente está junto, a gente consegue se manter firme, a gente consegue se cuidar, a gente consegue se amar à distância, sei lá, a Ana Raquel, que é aqui do coletivo, eu nunca vi a Ana, não sabia que ela existia, e hoje é minha parceira, minha compa de luta, assim. Então, isso aqui é um milagre. Ter você com a gente é um milagre. Para mim, é importantíssimo te ver linda, brilhando, assim, voando muito. E quero estar com você sempre. Conte comigo para os seus sonhos aí, para suas utopias. E eu queria ler, assim, para sair, porque vocês perceberam que eu falo para caramba, eu quero ler para a Vika uma poesia que é da Conceição Evaristo. Você deve conhecer, enfim, que é Tempo de nos aquilombar. É tempo de caminhar em fingido silêncio e buscar o momento certo do grito, aparentar fechar um olho evitando o cisco e abrir escancaradamente o outro. É tempo de fazer os ouvidos moucos para os vazios lero-leros e cuidar dos passos, assuntando as vias, ir se vigiando atento, que o buraco é fundo. É tempo de ninguém se soltar de ninguém, mas olhar fundo na palma aberta, a alma de quem lhe oferece esse gesto. O laçar de mãos não pode ser algema, e sim acertada tática, necessário esquema. É tempo de formar novos quilombos em qualquer lugar que estejamos e que venham os dias futuros. Salve 2020! A mística quilombola persiste afirmando
A liberdade é uma luta constante. Mulher em perspectiva.